Eu era protegido. Mas, na verdade, a armadura de Deus é o que me dá raiva, né? Por usar a armadura de Deus, eu tenho raiva do comportamento alheio. Então, assim, eu na verdade, eu nem sei se eu a perdi, porque eu ainda tenho raiva. Eu ainda tenho raiva do comportamento. Então, quer dizer, eu não sei se perdi a guerra. Mas aí que tá, qual que é o problema da guerra? Eu não sei se eu quero ganhar, entendeu? Por tédio, porque é chato, porque machuca o coração. Então, sem contar que exatamente não é bem assim, né? Há inversões e inversões. Se sobre mim, né? Sobre aquela coisa de buscar novos caminhos, cuidar, porque às vezes o caminho é estreito, né? Então o caminho não tem tantas alternativas assim. Talvez possa haver novos caminhos, mas ele não pode fugir da estreiteza de Deus a princípio, né? Caminhos novos planejados são justamente, talvez porque o inimigo ainda não venceu, né? É, a questão familiar, eventualmente, dialogar, né? Cada um, eventualmente, tem que avaliar isso na sua própria vida. Bem, aquela coisa, eu não sei se o caso, a pessoa se humilhar diante de mim, quem eventualmente quisesse dialogar comigo em relação a temas de uma maneira clara e respeitando os meus problemas, eventualmente poderia dialogar. Não, no meu caso, assim, exatamente não bate, já que em verdade Deus já dialogou muito ali. E eu tinha meus problemas pessoais que me impediam eventualmente de dialogar. Então, não por falta de diálogo, por exemplo, no meu caso familiar, mas porque eu tinha problemas eventualmente internos que eu não havia resolvido até então. E no momento em que não era para dialogar, na verdade nem se tentou dialogar, se tentou violentar, então na verdade não houve questão de diálogo. No momento em que eu precisava de um pouco mais de tranquilidade, não foi nem tentado diálogo exatamente, até porque não poderia, foi tentado apenas violência, né, por parte de outras pessoas, e no meio familiar, mesmo alguns temas foram abordados de uma maneira muito provocativa. Então, assim, o diálogo muitas vezes não é comigo, teria que ser feito com Deus diretamente. O problema não é o diálogo comigo, mas o dialogar com Deus. E aí, como você, acho que o próprio Yutaka disse, né? Nação decrépita eventualmente não está escutando a Deus, né? Eu tinha problemas e tinha defeitos, ou não exatamente defeitos, mas fatores impeditivos. Que talvez não sejam exatamente defeitos, mas dificuldades que nós temos que superar. E eu acho que, na verdade, é ao contrário. Não, o meu tempo não foi respeitado. Né? E uh, eu acredito que na questão familiar não, porque mesmo a questão familiar não se pode eventualmente utilizar de instrumentos ocultistas paralelos com o objetivo de resolver questões familiares, porque isso na verdade não é diálogo. Né? E em outros momentos a pessoa tem, eu discordo disso porque eu acredito que a pessoa tem que resolver o problema por ela mesma, por ela mesma. E se não há necessidade de diálogo para se resolver determinados problemas, nem deve ser feito, porque daí você está forçando a barra. Né? Então não é a tentativa. Eu também não dialogaria, não é questão de diálogo, é questão de o que é certo e o que é errado. Então não é dialogar comigo, né? Você tem que verificar só quem tem razão e quem não tem. Né? Uh, é, na minha visão, realmente quem tá errado realmente são quaisquer outras pessoas aí que eventualmente agiram de uma maneira ocultista, ou eventualmente forçaram algum tipo de diálogo quando eventualmente não havia necessidade, inclusive por instrumentos paralelos. Se esse foi o meu caso, claro que o Yutaka pode estar se referindo a várias outras famílias aí. Se o meu caso, ou se eu querendo forçosamente, vamos dizer, aplicar a minha situação ao que o Yutaka está explicando, depende, porque primeiro que você tem que analisar o diálogo com Deus. Se as pessoas estão dispostas, se elas não são, entre aspas, decrépitas a ponto de ouvir o que Deus tem a dizer, primeiro. Segundo ponto, depende, porque mesmo que a pessoa, entre aspas, não tenha. Se, algumas pessoas vão ter que ouvir aquilo que Deus está dizendo. Se há ainda um outro problema que tem que ser resolvido, apenas com calma, e que a pessoa eventualmente pode tentar resolver por ela mesma, é só ela e Deus ali, não há necessidade de diálogo externo. Ainda. E se a pessoa eventualmente aceitou a possibilidade de diálogo externo, tudo bem. Mas no meu caso, eu poderia aceitar a hipótese de diálogo externo no momento em que de acordo com as circunstâncias que eu decidisse. Né? E isso não ocorreu. Tanto por tempo quanto por circunstância. Talvez mais por circunstância do que por tempo não foram respeitados os critérios que eu havia estabelecido e aí tudo foi pro saco.
Mas é aquela coisa, o diálogo não é exatamente comigo, né? O diálogo mais importante não é exatamente comigo. As pessoas vão ter que ouvir, como até o próprio Taka disse, se você eventualmente errou, ou mesmo erros conexos que não são só da sua responsabilidade, talvez nem seja a maior de todas a sua própria responsabilidade. Se você eventualmente tentou reparar o erro, tentou trabalhar diligentemente e as pessoas não valorizaram, é, o que está faltando não é exatamente diálogo familiar, é diálogo com Deus. É aquela coisa dele falar, tudo conspira para um único fim, não. Tudo conspira para os fins que eventualmente Deus planejou, mas os fins são diferentes. Existe, tem em outros vídeos o Yutak falar ali, as pessoas que oram para o abismo, existe o fim do abismo e existe o fim. Nem o fim de Deus, porque o abismo de certa forma também é o fim de Deus, mas existe o fim do abismo e existe o fim da paz, vamos dizer assim. Então, você escolhe entre os fins de Deus quais são os fins aí mais aceitáveis de acordo com a sua disponibilidade ou de acordo com a sua vontade. Então valeu, acho que é isso, né? Muitas vezes não é exatamente uma questão de diálogo, é uma questão de deixar rolar. E se você no momento mais crucial não deixa rolar e não deixa a pessoa tentar do jeito que é o mais adequado, e você fica forçando o diálogo, ou pior, forçando ofensas para que seja forçado o diálogo, a coisa não vai andar, a coisa não vai rolar. Então, valeu, acho que Deus é bom, tentando responder aí algumas questões e o Taka Shitposter? Aí um youtuber é diferente, né? Não sei se exatamente sugiro os vídeos dele, que às vezes são coisas um pouco assustadoras, mas Deus é bom. Valeu.